Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o maior anseio da população fafense é ver concretizado no mais curto espaço de tempo possível a ligação rodoviária a Guimarães. O antigo IC5, como anteriormente era conhecido, tarda em iniciar-se e as sistemáticas falsas promessas fazem desesperar aquela população. E têm os fafenses toda a razão para se sentirem enganados e para estarem indignados. Com efeito, para chegarem à cidade do Porto, os fafenses levam cerca de uma hora e um quarto. São cerca de 70 km que têm de percorrer. No entanto, cerca de metade desse tempo dispendem-no a percorrer apenas 5 km. E qual foi até ao... São esses 5 km apenas que obstam a que, na atualidade, Faf tenha uma ligação digna a Guimarães e, em consequência, ao Porto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o antigo IC5, que previa a ligação da Póvoa de Varzim a Mursa, tem hoje características absolutamente diferentes, uma vez que em sua substituição apareceu a autoestrada Guimarães-Chaves. No entanto, ao tempo do último governo do PSD, foi iniciada a construção de um troço dessa via, hoje conhecida como variante à cidade de Faf, com cerca de 8 km e que vai desde a zona industrial do Socorro neste concelho até ao seu limite com o concelho de Guimarães. Tendo sido insuficiente para os objetivos do concelho de Faf, este troço de estrada foi, no entanto, importante para o seu futuro. Esse foi, sem dúvida alguma, um contributo importante que se deve ao último governo do Partido Social Democrata. E qual foi até ao momento o contributo dos governos socialistas? Para darem continuidade ao projeto e para avançarem com a construção dos restantes 5 km em falta. Quase 6 anos de governos socialistas impunham que o meu relato fosse absolutamente diferente daquele que vou apresentar. Diria mais, se não fosse a verdade e não conhecesse a realidade, eu próprio não acreditaria na exposição que de seguida vou fazer. Como referi, a primeira fase da obra foi lançada e iniciada pelo último governo do PSD. Posteriormente, já no ano de 1998, mais concretamente no mês de fevereiro, o então Ministro do Equipamento Social, engenheiro João Cravinho, foi a Faf visitar parte da obra que, entretanto, havia sido aberta ao tráfego e que terminava no lugar da estrada Freguesia dos Torãos. Na ocasião, instado pela comunicação social, em relação à segunda fase da obra, João Cravinho prometeu que iria acelerar o processo de adjudicação da obra Guimarães-Faf, considerando-a urgente, e afirmou: já lá vão o tempo das promessas. A presença e as palavras do Ministro foram motivo de satisfação para os fafenses que erradamente se convenceram que em breve iriam ter concluída a ligação a Guimarães. No dia 31 de julho de 1998, o mesmo Ministro, João Cravinho, deslocou-se novamente a Faf para inaugurar a segunda fase da obra, que termina no limite do concelho de Faf com o de Guimarães. À data, instado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães acerca da razão pela qual não tinham sido também adjudicados os restantes 5 km em falta até àquele concelho, o Ministro João Cravinho respondeu: são pecados velhos que agora deverão ser sanados. Mais informou que o estudo prévio estava já em fase de execução e que este deveria estar pronto em 1999, data que apontou também para o início da obra. Mais falsas esperanças e atuardas lançadas pelo então Ministro para a opinião pública. No dia 11 de setembro, já no ano de 1999, o então Ministro Cravinho reuniu em Lisboa com o Presidente da Câmara Municipal de Faf, à data também a presidir a Associação de Municípios do Val do Ave, e prometeu que até final desse ano sairia o aviso do concurso público para a concepção e construção da obra, a qual estaria concluída pelo menos até ao último trimestre do corrente ano de 2001. Verdade seja dita, no dia 4 de outubro de 1999 foi publicado no Jornal Notícias o aviso do concurso público para a concepção e construção do troço rodoviário denominado Variante às Estradas Nacionais 101 e 206, ligação da Circular de Guimarães à Variante de Faf, com extensão aproximada de 5 km, tendo por base o estudo prévio do empreendimento destinado a ligar a Circular de Guimarães à Variante de Faf. O prazo previsto para a entrega de candidaturas terminava no dia 13 de março de 2000 e o prazo previsto para a sua execução era de 975 dias. Imediatamente nos insurgimos contra tão dilatado prazo. Recorde-se que se tratam apenas de 5 km, o que fizemos por requerimento que apresentamos nesta Assembleia no dia 18 de novembro de 1999.
Para além disso, tal prazo de execução atirava a conclusão da obra para fins de 2003, princípios de 2004, quando o prometido era fins de 2001, princípios de 2002. Mas o pior estava para vir. É que, entretanto, o Governo tinha concessionado a autoestrada Guimarães-Chaves à Brisinha, à Enor, que imediatamente se insurgiu contra o facto da ligação da variante Faf à circular de Guimarães ter previsto um traçado de 2 vias para cada um dos lados, o que, no entender desta concessionária, era um traçado concorrencial com o da autoestrada cuja construção e exploração estava a seu cargo. Em consequência, exigiu ou a redução de 2 para uma faixa de cada lado naquela via, ou então que lhe fosse paga uma indemnização. Isto, como é evidente, só aconteceu porque o Governo Socialista não preveniu o problema por forma a evitar o conflito. Aliás, típico de um Governo que desconhece completamente a palavra responsabilidade. Na senda deste sinuoso e infindável processo para a construção de uns míseros 5 km, aquele que entretanto já era e que atualmente já não é Ministro do Equipamento Social, o Dr. Jorge Coelho, foi no dia 13 de outubro de 2000, a Paço Vieira, Concelho de Guimarães, presidir a cerimónia de adjudicação da ligação da circular de Guimarães à variante Faf. Anteriormente, os membros dos governos do PSD eram acusados de passarem o tempo a fazer inaugurações, o que significava inaugurar obras concluídas, prontas a utilizar pelas populações. Os socialistas que antes criticavam as sistemáticas inaugurações, como não tinham nem têm obras para inaugurar, passaram a utilizar a tática de presidir às cerimónias de adjudicação das obras. Brilhante, magnífico. Acontece no caso em análise que aquela cerimónia foi uma autêntica vergonha para o Sr. ex-ministro, que ainda hoje deve corar cada vez que pensa no assunto. Primeiro, e nunca até aqui visto, atento conflito latente com a Enor, o Governo, para remediar o problema, apresentou o seguinte perfil transversal da via. Uma faixa de rodagem direita constituída por 2 vias de tráfego com 3,75 metros de largura, 2 bermas exteriores com 3,25 metros cada, sendo 2,50 metros pavimentados com estrutura semelhante às das vias de tráfego, concordância da berma com o talude de aterro com 60 cm de largura, via adicional para veículos lentos, quando se justificar com 3,5 metros de largura, reduzindo-se a berma para 1,5 metro, sendo 75 cm pavimentado. Faixa de rodagem esquerda, não pavimentada, revestida com uma camada de terra vegetal com 20 cm de espessura. Penso que perceberam, deve ser a única via que vai ter 2 faixas, mas uma com terra vegetal, provavelmente não para circular, mas para agricultar. Uma vergonha. Mas o mais grave ainda é que, afinal, a obra não pode arrancar. E porquê? É que agora descobriram que não existe estudo ambiental e que o mesmo é, face à lei, obrigatório. Mas que raio? Que gente é esta? Que governo é este? Que ministros são estes? Que não se coíbem de atirar pedras àqueles que tantas e tantas obras fizeram e que são incapazes de organizar corretamente o processo para a execução de uma obra de apenas 5 km. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Faf é um concelho adiado, ao passo que os concelhos vizinhos de Felgueiras e Póvoa de Lanhoso, que antigamente viam em Faf um exemplo a seguir, hoje possuem um maior dinamismo empresarial e um maior desenvolvimento económico. Faf, que fruto da crise do Baloave viu as suas principais empresas desaparecerem, tudo apostou na ligação a Guimarães como forma de atrair para o concelho novas e importantes empresas. Em consequência, não sai do marasmo e parou no tempo. A Póvoa de Lanhoso tem hoje uma ótima via rodoviária que a liga a Braga. A Felgueiras está a chegar o IC14, que se encontra na sua fase final. Antigamente os socialistas de Faf ainda atiravam com as culpas para o governo do PSD. E agora como é? Nem o facto de a Câmara e o Governo serem ambos socialistas foram suficientes para alterar o atual estado de coisas. Argumentavam os socialistas que seria bom para o Conselho ter uma Câmara e um Governo da mesma cor política. Mas afinal para quê? Tudo serviu para enganar a população, para lhe arrancar o voto, porque a conclusão é óbvia. Ambos, Câmara e Governo, são impotentes e incapazes para imprimir uma dinâmica nova, quer a Faf, quer a Portugal. Da nossa parte, já há muito que percebemos que a ligação a Guimarães só será concretizada quando o Governo mudar e quando aquele que em muito confiamos subir ao poder, como é nosso desejo. De seu nome, Durão Barroso, disse. Inscreveu-se para pedir esclarecimentos ao Sr. Deputado Eugénio Marinho. O Sr. Deputado Miguel Teixeira tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Eugénio Marinho. Eu estive a pensar seriamente se deveria responder à intervenção que Vossa Excelência acabou de produzir. Isto porque o que Vossa Excelência disse, considero pessoalmente que o disse num tom absolutamente demagógico e com termos, Sr. Deputado, absolutamente inaceitáveis. Vossa Excelência, eu começo por recordar alguns aspectos da sua intervenção. Vossa Excelência veio aqui falar-nos de obras, falou na ligação de Guimarães a Faf e falou também na A7. Eu devo recordar ao Sr. Deputado que essas obras, o senhor não veio aqui a este Parlamento trazer nada de novo. O senhor falou de obras que efetivamente são estruturais para a nossa região e para o Distrito de Braga, mas o senhor não referiu que essas obras já estão todas lançadas, Sr. Deputado. Quer o IC5, quer esse troço de ligação da variante Faf a Guimarães, quer a A7, que, como Vossa Excelência sabe, é uma via estruturante e fundamental que vai ligar Guimarães e Faf a Vila Pouca da Guiar, entroncando aí com o IP3 em direção à fronteira de Chaves e Espanha. É uma via que nos vai ligar a minha região, a sua região, ao centro da Europa. Vai-nos pôr em contacto com o litoral. Mas deixe-me recordar-lhe, Sr. Deputado, um aspecto que consideramos essencial. O senhor falou na variante Faf, que foi lançada, como Vossa Excelência sabe, no tempo do governo, do seu governo, do governo do Partido Social Democrata. Só que no tempo do vosso governo, as situações eram feitas sem planeamento absolutamente nenhum. Eu saía de Cabeceiras de Basto, essa é que é a realidade. Eu saía de Cabeceiras de Basto, chegava, o que aconteceu na realidade é que nós saímos, por exemplo, de Cabeceiras de Basto, chegamos a Faf, encontramos uma variante, uma pequena variante a Faf, e depois temos que andar uma série de quilómetros e percorrer um tempo infindável até chegar à autoestrada de Guimarães. Mas foi o governo do Partido Socialista e o Sr. Ministro Jorge Coelho que lançou essa obra. E o senhor esteve no auto de consignação dessa obra. Essa obra está consignada. Mas o Sr. Deputado sabe que em maio a União Europeia exigiu estudos de impacto ambiental rigorosos. O que sucede, Sr. Deputado, é que o estudo de impacto ambiental está a acontecer com várias obras no país, por força dessa imposição da União Europeia, teve que ser reformulado. E o senhor veio aqui numa postura demagógica, numa postura inaceitável, referir aspectos e obras que já estão lançadas pelo Partido Socialista, pelo governo do PS, e fomos nós que tivemos a coragem política de a lançar situações que o PSD e o governo do PSD nunca conseguiu resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Melo pede a palavra para... Era para colocar uma questão ao Sr. Deputado Eugénio Marinho. Então, pedido de esclarecimento? Pedido de esclarecimento. Então já lhe darei a palavra. Obrigado. A palavra então ao Sr. Deputado Eugénio Marinho para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Teixeira, muito obrigado pela sua questão. Penso que ela só contribuirá para acentuar ainda mais aquilo que é a realidade do que se passa relativamente à via que eu aqui referi. E eu referi-me concretamente a uma via. O Sr. Deputado misturou as vias todas. Agora, de qualquer forma lhe digo, de todas as vias que o senhor falou, em 6 anos de governo socialista, não temos 1 metro de estrada que seja no que ao Conselho de Faf respeita. Essa é que é a realidade, Sr. Deputado. O senhor parece o Sr. Ministro João Cravinho, que nos falava dos 500 km de autoestradas virtuais, que nós nunca encontramos em lado nenhum. No meu concelho, no nosso distrito, Sr. Deputado, eu não conheço essas estradas a que você se refere. O senhor referiu-se aqui concretamente à questão da ligação a Guimarães e, nomeadamente, ao ato da adjudicação. Eu estive presente. Obviamente que estive presente. Aliás, achei curioso, já o disse, porque é que o Sr. Ministro agora, os senhores ministros do Partido Socialista, vão aos atos de adjudicação das obras. Antigamente, Vossas Excelências criticavam os ministros do PSD de inaugurar a obra, mas quando lá iam, a obra estava feita, estava completa, as pessoas podiam utilizá-la, Sr. Deputado. Hoje, Sr. Deputado, hoje nós navegamos nas vias virtuais. É a internet, a vossa internet, aquela que o vosso Primeiro-Ministro vos tenta passar, são essas vias virtuais que nós, no nosso distrito e no meu concelho particularmente conheço. Senhor Deputado, eu gostava de saber o que é que tem dificultado tanto a ação do seu Governo
para que 5 km apenas de via demorem tantos anos a realizar. Estamos a falar de 5 km. Está tudo na mesma, Sr. Deputado, e não sou eu que o digo. Foi o Sr. Presidente do Instituto de Estradas de Portugal, que vocês já admitiram. Foi esse, Sr. Presidente, que disse ao vosso Presidente de Câmara socialista, José Ribeiro, de FAF, foi ele que lhe disse, e que o Sr. Presidente de Câmara confirmou em reunião de Câmara, que o processo, eventualmente, teria todo que voltar à estaca zero. Isto é uma realidade insufismável, o senhor pode berrar, o senhor pode argumentar como quiser, a realidade é esta. Vá perguntar aos fafenses o que é que eles pensam do seu governo. E lhe garanto que nesta matéria não há ninguém, mas ninguém mesmo, nem o senhor deputado tenho essa certeza, não há ninguém que tenha a consciência que seja possível que um governo responsável, um governo competente, passe tantos e tantos anos sem conseguir concluir ou concretizar uma pequena via de 5 km. Senhor Deputado, permita-me que lhe diga com todo o respeito e com toda a amizade que tenho por si. Vossa Excelência, obviamente, que tinha prestado um maior serviço às suas e às minhas populações se tivesse tido a coragem de confirmar... Terminou o seu tempo, Sr. Deputado, faça o favor de terminar. Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo para formular um pedido de esclarecimento, informo que temos a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 55 alunos da Escola Prática de GNR e um grupo de 40 pessoas da Coordenação Conselhia de Gondomar de Educação de Adultos. Uma saudação para todos. Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra, então, ao Sr. Deputado Nuno Melo para formular o seu pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Eugénio Marinho, Vossa Excelência já reparou como os senhores deputados do nosso distrito hoje andam nervosos? Eles ficam vermelhos, com os olhos esbugalhados, gritam. Tenham calma, Srs. Deputados, não levem assim as coisas tanto a peito. Isto é só um debate político. A coisa está muito mais grave do que eu pensava para esses lados. Bom, Sr. Deputado, eu faço-lhe telegraficamente, coloco-lhe uma questão, que é a seguinte: Vossa Excelência acha normal que se tenha estado 6 anos à espera de uma construção de uns míseros 5 km de estrada, para quem diz que faz tantas autoestradas e tantas vias para esse país fora, e que no final, depois das populações tanto ansiarem estes 5, 6 km de estrada, a obra tenha sido adjudicada, sem que quem a adjudica se tivesse lembrado do essencial, ou seja, de ter feito o estudo de impacto ambiental, e por isso mesmo ter novamente comprometido a adjudicação da obra, e se calhar temos que esperar uma vez mais novamente 6 ou 7 anos até que ela seja concluída. Eu pergunto-lhe só se acha que isto é normal. Para mim não é, e sinceramente eu considero inconcebível, e se assim vão as obras públicas neste país, muito mal vamos, sinceramente. Palavra ao Sr. Deputado Eugénio Marinho para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, pela questão. Obviamente, Sr. Deputado, que eu sei que Vossa Excelência, tal como eu, e tal como o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que por acaso hoje não está aqui presente, mas que tem tido as mesmas preocupações que nós, efetivamente porque responsáveis e conscientes, e porque não temos que estar aqui a sustentar um governo incapaz e incompetente, viemos aqui dizer aquilo que é a realidade. E a realidade é aquela que é nua e crua e que está à vista desarmada de toda a gente. O Sr. Deputado costuma ir a FAF, apesar de não ser de FAF, eu sei, tenho o prazer de, por diversas vezes, me ter encontrado consigo. Vossa Excelência já percebeu qual é a dificuldade para os fafenses de, naquele pequeno trajeto, demorarem muitas vezes o tempo quase correspondente a uma deslocação à cidade do Porto. É inacreditável. Agora, inacreditável, como eu lhe disse, é que efetivamente este governo incapaz, incompetente, não é, continue a alimentar as expectativas e as esperanças das pessoas de que a obra estará pronta no ano de 2002, quando no ano de 2001, que é o ano em que estamos, ainda não há projeto ambiental. Portanto, Sr. Deputado, perante isto que quer que lhe diga, teria que começar da mesma forma que lhe disse, com este governo competente e incapaz, não vamos lá. Mas quando o governo mudar e quando o primeiro-ministro de Portugal for Durão Barroso, provavelmente a ligação à FAF estará concluída. Obrigado. Senhores deputados, eu gostaria de ser ouvido, se fosse possível. Senhores deputados, temos 2 votos que foram apresentados
E como temos ainda que dar a palavra ao Governo, o que implica um dispêndio de tempo de qualquer coisa como 40 minutos, e o período antes da ordem do dia é um período limitado, eu sugeria que, sem leitura, uma vez que foram distribuídos, que passássemos à discussão em conjunto dos dois votos, com 3 minutos para cada grupo parlamentar. O primeiro voto refere-se à evocação do dia 4 de abril de 1931, no respeito pela memória de todos quantos participaram na chamada Revolta da Madeira, e o segundo é um voto de protesto por permanecerem ainda em Cabinda sequestrados trabalhadores portugueses, apesar da libertação de um deles que ocorreu ontem, e considera-se indispensável o levantamento do impedimento criado pelas autoridades de Angola ao exercício do direito de informar. Senhores deputados, vamos dar a palavra aos senhores deputados que a solicitaram, começando pelo senhor deputado Mota Torres. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou na mesa da Assembleia da República a Vossa Excelência um voto que tende a evocar o 4 de abril de 1931 como uma data em que os militares, os cidadãos e alguns deportados políticos, muitos, procuraram imprimir um novo rumo à história de Portugal e à história da República. Vivia-se então um período quase a concluir em 5 anos sobre o 28 de maio, vivia-se um período que decorria da Grande Depressão de 1929. A crise económica era profunda e, como se isto não bastasse, na Madeira surgiu um diploma aprovado por o Governo de Lisboa que garantia o monopólio do comércio da farinha, fazia aumentar o pão e a 6 de fevereiro desse mesmo ano de 1931 provocou aquilo a que chamou e chama ainda hoje a Revolta da Farinha, muito confundida com a Revolta da Madeira, que procurava tão só recuperar a República e restabelecer a ordem constitucional. Fizeram esses nossos compatriotas um grande serviço à democracia e à liberdade. E hoje, dia 4 de abril de 2001, 70 anos envolvidos, é prestigiante para a República e para a democracia que esta Assembleia evoque essa data e vote este voto que nós, Partido Socialista, aqui hoje apresentamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Deputado Guilherme Silva. Ao Sr. Deputado Guilherme Silva, depois damos-lhe a palavra quando regressar. Já está? Faz favor, Sr. Deputado Guilherme Silva tem a palavra. Sr. Presidente, em boa hora foi presente à Câmara este voto relativo à Revolta da Madeira, que faz hoje 70 anos. É interessante ter presente que a história registra este facto como o movimento mais consistente na época relativamente à ditadura estabelecida. E isto demonstra bem que as raízes democráticas da população da região autónoma da Madeira têm de se orgulhar com o seu passado, porque, sendo certo que esta revolta foi liderada particularmente por um grupo de oficiais que se encontrava na Madeira com residência fixa, também é verdade
que este movimento teve uma grande adesão popular e a região teve cerca de 30 dias sem acatar, sem ter qualquer obediência ao Governo da República. E eu aproveitava para lembrar, associando-me a esta homenagem aos revoltosos daquela época, para lembrar que se comemora agora os 25 anos da autonomia constitucional. E dirigia daqui um apelo ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido da Assembleia pensar em inscrever nas suas preocupações, porventura até, uma sessão solene comemorativa dos 25 anos da autonomia regional. Sei que a nível das regiões autónomas vão ser calendarizados alguns acontecimentos de comemoração desta efeméride, mas penso que a Assembleia da República, que aqui aprovou a Constituição, consagrou os órgãos de governo próprio, não pode aliar-se também desse facto. Naturalmente que esta evocação, o que ela significa de passos que se foram juntando e espaçados no tempo, que acabaram felizmente com o movimento do 25 de Abril que derrubou a ditadura, naturalmente que todos aqueles que deram esses passos merecem que todos evoquemos os seus atos e os seus feitos e, neste caso, que a Revolta da Madeira seja também aqui lembrada na Assembleia da República. Daí que o meu grupo parlamentar vá votar favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Conferência de Líderes vai debruçar-se na próxima reunião sobre essa proposta do seu partido. Tenho a certeza de que algum programa será aprovado para comemorar essa data e o significado que se reveste. Palavra ao Sr. Deputado Basílio Horta. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CDS vai votar favoravelmente os dois votos apresentados. Em relação ao voto respeitante a Cabinda, apenas duas reflexões. Creio que, na mente de todos, independentemente da bancada onde se situem, o primeiro e primordial interesse é sempre o dos portugueses que estão reféns. E nada deverá ser feito que possa prejudicar minimamente a integridade física e a perspectiva de libertação desses portugueses. Por isso, este voto do Partido Socialista eventualmente peca um pouco por tardio. O Partido Socialista já há algum tempo que devia ver que em Angola, no governo de Angola, não há liberdade, que a democracia não é respeitada, que a comunicação social não é respeitada em toda a plenitude da sua capacidade de informação. E por isso temos que votar favoravelmente agora, obviamente, quando é mesmo essa informação portuguesa que está a ser posta em causa. Por outro lado, no que toca à libertação de um elemento, de um português, temos que nos congratular. Falta o resto. E o resto exige prudência, mas também firmeza. E exige que os interesses de Portugal e dos portugueses não sejam subordinados a nenhum interesse, seja ele de que natureza for. Quanto à revolta de 31, claro que sim. Onde está a democracia e a liberdade, temos que estar todos. E aí, nessa altura, particularmente difícil. O 28 de maio tinha sido há bem pouco tempo e, consequentemente, foi necessária coragem, foi necessário um grande espírito de rebelião, no melhor sentido do termo, para pôr fim e para impedir o curso dessa ditadura que durante tantos anos nos subjugou. Fazemos votos para que esse elemento libertador se mantenha sempre no povo da Madeira e que ele não aceite, como não aceitou em 31, nenhuma ditadura, seja ela das antigas, seja eventualmente das modernas. Muito obrigado. Palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Fernando Rosas. Em primeiro lugar, para me associar ao voto sobre a revolta de 4 de abril de 1931 na Madeira, um grande gesto de resistência republicana contra a ditadura, no momento em que a própria resistência republicana estava a chegar ao seu ocaso e se preparava para chegar ao Estado Novo. Congratular-me também por ouvir aqui o Sr. Deputado Guilherme Silva admitir que o 4 de abril é um património da República, do movimento democrático português e não uma expressão do jardinismo, como há um ano, quando eu estive na Madeira, era tese oficial então corrente, que defendia que o governo jardinista era uma espécie de exclusivo herdeiro da tradição do 4 de abril. Ainda bem que ouvimos aqui nesta Assembleia lembrar
que o 4 de Abril é tradição da República, é tradição do povo da Madeira, é tradição de todos nós na defesa, no património histórico de luta contra a ditadura. Muito obrigado. Palavra à Sra. Deputada Isabel de Castro para uma intervenção. Presidente, telegraficamente duas notas para saudar a revolta da Madeira. Ela é um ato de insubmissão, é um ato de amor à liberdade contra a ditadura e, como tal, é importante assinalá-lo. Segundo, em relação ao voto que está em discussão, porque um dos 8 portugueses que se encontrava como refém em Cabinda foi libertado. Há uma preocupação comumente assumida pela situação destes portugueses. Este primeiro ato, desejamos vivamente que ele seja um sinal de que a liberdade vai ser devolvida aos outros portugueses sobre os quais e sobre o futuro dos quais há preocupação. Há também manifestação de preocupação pela reiterada limitação à liberdade de informação em Angola e, portanto, esse é também o motivo pelo qual subscrevemos este voto no seu espírito. A palavra ao Sr. Deputado Vítor Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista apresentou à mesa um voto relativamente à libertação de um cidadão português, no caso Sérgio Fidalgo, e naturalmente não se pode deixar de registar o facto como extremamente positivo. Antes de mais e sobretudo porque nós sempre encaramos a relação entre os povos lusófonos como uma relação de profunda solidariedade e entreajuda. E, naturalmente, neste quadro, qualquer ação que vise membros desta comunidade como instrumentos de natureza política para objetivos, independentemente do juízo que possamos fazer sobre eles, é um ato que ofende exatamente essa solidariedade que, ao longo da história, os povos lusófonos sempre deram. Registramos, por isso, com grande satisfação a libertação deste cidadão, convictos que brevemente as FLECs libertarão os demais cidadãos nesta lógica de encarar os povos lusófonos e os membros deles como cidadãos solidários que não podem nem devem ser instrumento de luta política, quaisquer que sejam os objetivos, por mais legítimos que sejam. É nesta perspectiva, aliás, que o povo português acolhe e protege os cidadãos lusófonos e, por essa mesma razão, a liberdade de imprensa deve, por todas as causas, ser salvaguardada e também, naturalmente, no território de Angola. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Carlos Encarnação. Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer que nos congratulamos também com a libertação deste refém português, que continuamos a considerar a tomada de reféns como um crime absolutamente inadmissível em qualquer circunstância e que, portanto, a única coisa que nós esperamos e que esperamos com muita veemência é que todos os outros reféns sejam rapidamente libertados e que a FLEC, de facto, perceba que não é por esta via que conseguirá qualquer objetivo político. A palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Acerca do voto que tem como base a situação do rapto de portugueses em Cabinda, para dizer que nós nos associamos a este voto, não só pela exigência da libertação dos 7 reféns que ainda se encontram em cativeiro, também na crítica que é feita às restrições ao exercício da liberdade de informação, a crítica ao governo angolano, como se sabe, nunca se deu bem com a liberdade de informação, tem um litígio permanente com o exercício desse direito. Contudo, gostaria de dizer aos proponentes do voto que pensamos e cremos que há insuficiências neste voto, designadamente na consideração que tem que ficar clara e devia ficar clara neste órgão de soberania: Portugal não é parte deste eventual conflito entre Cabinda e Angola. Portugal fechou a colonização e a descolonização, não é parte neste conflito. Independentemente dos juízos políticos ou morais que se possam tecer acerca da utilização de reféns como instrumento de luta política, há uma questão mais amontante e estruturante, que é, do ponto de vista do direito internacional, do respeito pela história de Portugal, do respeito pela nossa projeção internacional, afirmar categoricamente que Portugal não é parte deste conflito,
fechámos a página da descolonização. E, por outro lado, exigir-se-á aqui uma condenação vigorosa dos movimentos que estão intencionalmente, de forma ínvia, a envolver Portugal num conflito no qual, diretamente, ele não é assistente. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Otávio Teixeira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de começar por associar o grupo parlamentar do PCP ao voto 143/8, isto é, àquele que recorda o 70º aniversário da Revolta da Madeira, na medida em que a Revolta da Madeira constituiu um bom exemplo daquilo que foi a luta permanente do povo português contra a ditadura. Em relação ao voto de protesto número 142/8, nós iremos votar favoravelmente o voto. Desde logo, porque nos congratulamos com a libertação de Sérgio Fidalgo. Mas também porque sempre defendemos e continuaremos a defender a liberdade de imprensa. Mas ao fazer este voto favorável, gostaria de dizer que temos reservas e dúvidas, por um lado, sobre a oportunidade do voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, por outro lado, sobre a fundamentação desse voto. Em relação à oportunidade, nós somos, neste momento, consideramos que a questão central para nós é conseguir a libertação dos portugueses que continuam reféns da FLEC, qualquer que seja a FLEC. E temos dúvidas sobre se este voto vai no sentido de beneficiar uma mais rápida libertação desses reféns. Temos também dúvidas sobre a fundamentação, designadamente a fundação que está expressa no terceiro considerando. Diria mais, possivelmente o grande objetivo da FLEC ou das FLECs, ao fazerem estes sequestros, é terem tempo de antena. E enquanto tiverem tempo de antena, certamente isso não favorecerá a libertação dos reféns. A última grande reserva é para registar que o Partido Socialista neste voto nem sequer vai tão longe como foi num voto que aprovámos aqui no dia 14 de março, de condenação da manutenção pelas FLECs dos reféns portugueses. É neste contexto que repito e finalizo, Sr. Presidente, para dizer que votaremos favoravelmente este voto, mas com reservas e muitas dúvidas sobre alguns dos seus aspectos. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares solicitou também a palavra. Tem a palavra. Sr. Presidente, solicitei a palavra tão só para afirmar que, celebrando hoje a Assembleia da República a resistência contra a ditadura e, por outro lado, manifestando-se de maneira inequívoca a favor da solidariedade para com portugueses sequestrados e a favor da liberdade de expressão, o Governo não pode deixar de se associar tanto a uma iniciativa como a outra. E tem sido, Sr. Deputado João Amaral, considerado pacificamente um direito legítimo por parte do Governo, que o Governo tem exercido com geral satisfação, mas na manifesta distração do Sr. Deputado, que aliás é Vice-Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgo também que nesta matéria merece uma palavra de apreço o facto de ter lugar sobre o acontecimento, isto é, a libertação de um português longamente sequestrado, a apresentação de uma tomada de posição da Assembleia da República que o faz, dentro dos limites da sua competência nesta matéria, e eu julgo que é de saudar tudo aquilo que contribua para reforçar a solidariedade e o movimento de exigência do fim de um sequestro que nada à luz do direito internacional e dos princípios da civilização pode justificar, seja qual for o motivo invocado, e como sabem, o Governo está empenhado em esgotar todos os meios que ponham termo a essa situação abominável no mais curto prazo. Esta iniciativa insere-se nessa filosofia e, nesse sentido, não pode deixar de merecer uma nota de apreço por parte da bancada do Governo.
Sr. Deputado Virgílio Horta pede a palavra para... Sr. Presidente, para interpelar a mesa, era se Vossa Excelência tinha a gentileza de informar ao abrigo de disposição regimental, o Sr. Deputado acaba de usar a palavra, porque o Sr. Secretário de Estado, perdão, porque há pouco disse que não podia usar a palavra, uma vez que o Governo não podia intervir antes da ordem do dia. Sr. Deputado tem toda a razão, simplesmente na Conferência de Líderes sempre se tem entendido que em matéria de votos, e essa tem sido a prática, se pode abrir uma exceção para o Governo, não tem cobertura regimental, mas tem cobertura numa prática contra a qual ninguém...